Olá, meus amigos, graça e paz. Vamos de mais uma dica de leitura e hoje eu quero compartilhar com vocês Vingadores, a queda aqui dessa coleção de essenciais da Marvel. E é linda, é maravilhosa essa HQ. Gostei demais dessa leitura. Acabei descobrindo, né? Foi mais uma leitura, um empréstimo do meu amigo Douglas. E acabei descobrindo que mesmo lendo agora, eu já havia lido essa revista no passado, mas não me lembrava totalmente da história. Foi bom reler, foi bom me lembrar. E foi uma experiência realmente bem impactante e sofrida, né? Porque como o título diz, Vingadores a Queda, eu até fiz uma postagem lá nas redes sociais dizendo que foi quando os Vingadores trocaram o avante pelo recuar, né? Eles precisaram recuar. E é uma história que, de fato, causa um certo impacto, muito semelhante ao que causou o filme Vingadores Guerra Infinita nos cinemas, porque foi um filme muito trágico, muito triste, muitos personagens ali morrendo, personagens queridos, e a história já começa assim. Ela é muito intensa, ela já começa com a morte do Scott Lang, o Homem-Formiga, dentre outros personagens que vêm a morrer depois, o Visão, um dos meus preferidos, eu digo que é o meu Vingador preferido, é o Visão, e ele é uma história que de fato mostra a fraqueza, mostra o lado humano, o lado emocional desses heróis que a gente está acostumado a lidar com eles como super-heróis, como pessoas perfeitas, como pessoas que a gente quer ser parecido, que a gente quer ter a aparência deles, a força deles, a retórica deles, a sabedoria, as habilidades, e a gente acha aquilo tudo muito lindo, mas a gente precisa entender, e essa história mostra muito bem isso, que são apenas pessoas enfrentando problemas semelhantes e provavelmente muito piores até ali na ficção do que os nossos, né? Alguns. E o interessante é que lendo essa revista, mesmo sendo uma revista muito trágica, ela também emociona bastante e nos dá um certo ânimo ali quando alguns que restaram dos Vingadores, eles começam a dizer um para o outro qual para eles foi o melhor momento de ser um Vingador, ou de estar nos Vingadores, ou o melhor momento dos Vingadores, porque alguns citaram momentos em que, nossa, aquele momento dos Vingadores foi incrível, sendo que eles nem eram membros ainda da equipe, mas eles acharam aquele momento incrível, enfatizando a questão de que a ideia Vingador, né, a ideia da equipe, dos heróis juntos para enfrentar um mal que eles só venceriam juntos, aquilo era maior do que o que eles mesmos eram, o poder que eles mesmos tinham. E isso me fez refletir bastante, sabe, sobre as nossas habilidades, aquilo que a gente acha que pode fazer, a nossa maneira de ser, e que às vezes nós não conseguimos sozinho. É por isso que, por exemplo, como cristão, a gente preza pela vida em comunhão, porque só mesmo tendo coisas em comum, pessoas que têm a fé em comum, juntas podem, através dessa união, gerar mais amor, gerar mais cuidado, gerar mais missões a serem realizadas para a glória de Deus. Então, por isso, essa necessidade da união e de entender que não é por nós, mas é a equipe, é a comunidade, é a igreja reunida, a comunhão é que de fato faz uma diferença significativa no mundo, né? E indo um pouco além, né? Como a ideia dos Vingadores aqui é a queda, é uma ideia de quebra, é uma ideia na qual eles se sentem de fato mal, eles sofrem a perda de amigos, de colegas ali, alguns de cônjuges no caso, né? Eu me lembrei claramente, enquanto li essa revista, de uma música de uma banda que eu gosto muito, uma banda de rock cristão chamada Fruto Sagrado, que tem uma música que o título e a própria letra traz um super-herói da editora concorrente, mas que é tão incrível quanto, né? Que é o Superman. O Fruto Sagrado tem uma música chamada Superman, e na música diz assim, mais ou menos assim um trecho, diz que
Como eu pude esquecer que levo tombo como qualquer um, esquecer que eu sou normal. Até que chega no refrão e ele diz, eu sou diferente igual a todo mundo. Sem você eu não sou ninguém, ou seja, sem Deus. E ele disse, eu sou igual a todo mundo, não existe Superman, ou seja, não existe um super-homem, não existe um super-herói. Todos nós, apesar de a gente conhece livros sobre os heróis da fé, a gente tem ali o capítulo 11 de Hebreus, né, que fala 11 ou 12, agora fugiu a memória. Mas bem, o capítulo ali de Hebreus que fala sobre os heróis da fé, mas na verdade a gente fica também com aquela música antiga do grupo da banda Novo Som, que fala sobre o herói dos heróis, Jesus, sobre o nosso herói. E se a gente não está arraigado nele, se a gente não está junto dele como os galhos que somos, e ele é a videira, como diz a palavra lá em João, a gente cai, a gente perde, a gente não entende. É por isso a necessidade da equipe, a necessidade da igreja, a necessidade da comunhão, a necessidade de estar ligado ao Pai. Em Vingadores a Queda tem um pouco disso tudo, além de, assim, de um roteiro maravilhoso, de várias participações, de vários heróis, de várias épocas dos Vingadores. Eu vou só tentar achar aqui uma ilustração para mostrar a vocês a variedade e o quanto essa arte é bonita. Olha, a gente encontra Nick Fury, a gente encontra Tocha Humana, a gente encontra o Coisa, a gente encontra o Demolidor, a gente encontra o Homem-Aranha bem ali no cantinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tô aqui, ele aqui no cantinho. A gente encontra o Cavaleiro da Lua, o Namor, Pantera Negra. Então é uma revista assim, incrível, os traços das cores, os desenhos, a arte é linda demais. E eu não vou dar, obviamente, o spoiler do porquê ou o que causa a queda dos Vingadores, mas é uma revista que vale muito a pena ser lida. E se você já conhece os personagens, já gosta dos filmes, de todo o universo cinematográfico da Marvel, vale muito a pena ler também essa revista e tantas outras HQs para se aprofundar um pouco mais e de fato é uma leitura que faz a gente refletir e pensar um pouco também sobre como a gente tem levado a vida, nossas amizades e o nosso momento em comunhão, em comunidade também, como igreja. Eu acho que vale a gente ficar refletindo quais são os nossos melhores momentos, sabe? Aquilo que mais agrada a gente e buscar viver isso com intensidade. Como diz também lá o texto bíblico, né, sobre trazer à memória aquilo que traz esperança. Então que a gente possa trazer sempre à memória as coisas que nos trazem esperança em vida, em comunidade, como igreja, e juntos que a gente possa trazer algo de legal, né, e principalmente apresentar ao mundo o herói dos heróis, Jesus Cristo. Então, boa leitura, se puder, adquira, faça essa leitura, creio que não vai se arrepender, é muito boa mesmo, e que Deus te abençoe, boas leituras, até a próxima.